Olá! Você sabia que 10 em cada 10 alunos tem medo de travar na hora de escrever o texto? É isso mesmo. É impossível encontrar alguém que não tenha medo de estar diante da folha em branco, diante do tema e travar, simplesmente não conseguir escrever, né? Muitas vezes, né? Você já pode ter passado por isso, deixa de praticar a escrita, deixa de se preparar para a redação de uma prova de vestibular ou de concurso, porque trava, porque fica pensando no todo, pensando que não sabe escrever, pensando que é difícil, pensando em todas as coisas negativas. Mas hoje eu quero te explicar algumas estratégias para você destravar de vez. Quando você sente que vai travar na hora de fazer alguma coisa, a principal ação é não pensar no todo, né? Não pensar num monstro imenso, mas sim fragmentar as ações que você precisa realizar para cumprir com aquela tarefa. Então, eu vou te passar 5 etapas, 5 fases que você vai cumprir e aos poucos, e lá no final, você vai estar com o texto pronto na sua mão. O primeiro passo é ler o tema, a proposição temática, aquela frase que está destacada em negrito, centralizada, com letra maior, enfim, o tema da redação. Quando você se depara com essa informação, o seu corpo dá até um suspiro de alívio, porque você já está cara a cara ali com o seu desafio. Então é sobre isso que eu preciso escrever? Então é esse o assunto da minha prova? Certo? Então, o principal medo, né, o principal pavor antes, né, da prova é adivinhar o tema, né, saber sobre o que será cobrado. Então, quando você resolve esse primeiro problema, o principal de todos, saber o tema, pronto. Você está pronto para ir para a próxima etapa. Sabendo o tema e destacando as palavras-chave, você vai ler os textos de apoio, ler todos os textos motivadores. E durante essa leitura, você vai perceber como o tema está presente ali, como o assunto, né, está presente dentro dos textos. Então, durante a leitura, você vai destacar informações que têm uma relação direta com o tema. Você pode fazer anotações breves ao lado dos textos motivadores. Alguma palavra-chave, vai apresentar uma síntese, uma frase que resume aquela informação, que demonstra uma interpretação sua sobre aquele texto, sobre um exemplo dele, sobre uma descrição de uma imagem, se for uma imagem, né? Um folder, uma charge, uma tirinha. E você vai fazer associações com outros conhecimentos que você possui. Isso me lembrou o filme tal, isso me lembrou uma música, isso me lembrou uma notícia, isso me lembrou uma teoria, me lembrou um conceito, me lembrou o professor de história falando sobre tal assunto. Enfim, faça associações com o seu conhecimento, porque assim você começa a ampliar esse repertório, você começa a se preparar ali para o repertório argumentativo da sua redação. Lembrando que você pode utilizar os textos de apoio, as informações do texto de apoio lá na sua redação. Mas esse é assunto para um outro vídeo, então não deixe de acompanhar o canal de Escrever a Praticar. Já ativa o sininho para você ficar sempre ligado nos próximos conteúdos, ok? Pronto, você leu o tema, você leu os textos motivadores, fez um mapeamento de tudo isso, você está pronto para a próxima etapa, que é planejar cada parte do texto dissertativo. Veja bem, você não está pensando no texto como um todo ainda, você vai pensar parte a parte. E por onde o texto começa? Qual é a primeira parte? A introdução. Para planejar com eficiência a introdução, você precisa lembrar qual é a estrutura básica dela, que é a contextualização, a apresentação do tema e do assunto e a apresentação da sua tese, do seu ponto de vista. Então, aí você vai pensar qual informação é interessante para eu apresentar, para contextualizar esse tema. E como eu vou me posicionar diante dele? Para isso, você já leu o tema, então você já sabe se há algum direcionamento nele. Às vezes, a proposta vai indicar se você tem que falar sobre benefícios e malefícios, sobre causas e efeitos,
ok? Então, preste atenção. Ou se precisa problematizar. Então, na leitura do tema, você já consegue ter uma estratégia para delimitar a sua tese, o seu ponto de vista. Se lá no tema não tem nenhuma informação, você vai encontrar uma estratégia que seja pertinente de acordo com o seu conhecimento, porque você já leu os textos motivadores e já fez ali um levantamento mental do conteúdo. A segunda parte do texto dissertativo é o desenvolvimento. Então, você vai planejar cada parágrafo do desenvolvimento. Qual é a estrutura dele? Vamos imaginar um desenvolvimento com 2 parágrafos, D1 e D2. Cada um deles vai falar sobre um aspecto do seu ponto de vista, da sua tese. Então, a ideia-chave, o tópico frasal de cada um deles, você já planejou. Agora, falta escolher qual é o argumento que vai validar esse raciocínio, que você também já fez um levantamento prévio na leitura dos textos motivadores. Então, reveja essas informações e veja qual delas, ou busque outras que possam ser utilizadas de forma coerente e pertinente para validar o seu raciocínio. Então, você tem ali um esquema bem rapidinho. Tópico frasal, reafirmando a tese, argumento e como que essas duas partes se relacionam. Esse planejamento, olha só, ele é bem rápido, ele é com palavras, com frases, não é um texto ainda, ok? E por fim, você vai delimitar então a conclusão, né? Mas eu preciso planejar a conclusão, não posso simplesmente deixar fluir? Não, de forma alguma. Senão você corre o risco de prejudicar a coerência, a progressão do seu texto. Então, planeje a conclusão. Ela vai ser analítica? Ela vai ser crítica? Ela vai ser um resumo? Ou ela vai ser uma proposta de intervenção? Isso você vai precisar definir conhecendo quais são as estratégias da banca, né? Qual é o objetivo, né, da sua prova e também quais são as exigências dos critérios de correção. Por exemplo, o Enem é obrigatório apresentar uma proposta de intervenção e ela precisa sim ser planejada com os 5 elementos, né, básicos dessa intervenção do Enem. É uma prova para FGV. A FGV já gosta de uma conclusão mais crítica, mais analítica. Então, você não vai apresentar um simples resumo reafirmando todas as ideias, ok? Então, planejar a conclusão é essencial. Pronto, você já tem todo o planejamento, você já está pronto para ir para a 4ª etapa dessa construção do seu texto. Veja que você já venceu quase tudo. Agora vem, então, a elaboração do rascunho. Você tem todo o planejamento, agora é organizar isso no papel, né? Fazer o seu rascunho, né? Organizar essas informações, construir as frases, garantir a coesão entre os parágrafos, entre as afirmações, enfim, é escrever para valer. E a última etapa, a 5ª etapa, é você revisar o seu texto. Nunca entregue uma redação sem ter revisado, sem ler o que você escreveu. Você é o primeiro revisor do seu texto. Não deixe que o corretor encontre alguma falha, porque se ele encontrar, ele vai descontar ponto. Então, releia o seu rascunho com atenção, faça os ajustes necessários, passe o texto a limpo, releia o seu texto, né? Depois a versão final, porque ainda dá tempo de fazer algum pequeno ajuste, riscar alguma palavra, colocar um acento, colocar uma vírgula, ok? Então, é muito importante cumprir essa etapa. Você percebeu que passo a passo você conseguiu escrever a sua redação? Ela deixa de ser um grande monstro, um problema gigante e passa a ser vários problemas que você vai resolvendo pouco a pouco. E aí você está pronto para entregar a sua redação ou para correção, né, dentro da prática para o seu professor, né, que vai corrigir o seu texto, ou para a banca avaliadora e torcer pelo seu sucesso. Coloque essas etapas, essas 5 etapas, sempre em prática. Aos poucos você vai ganhando agilidade e já nem pensa muito qual é o passo a passo. Simplesmente vai fazendo e vai ganhando agilidade, confiança e reduzindo muito as chances de errar, né, na produção do seu texto. E por fim, a estratégia mais importante, né, as ações mais importantes são livrar-se de pensamentos negativos. Eu não sei, eu vou mal, eu vou zerar, eu não vou conseguir. Esqueça essas suposições, né? Você tem o controle aí da sua escrita e da sua prática e é você
que vai conseguir superar tudo isso agora, né? Enquanto você está se preparando para a sua redação. E aí, te ajudei com o vídeo de hoje? Ficou mais calmo? Ficou mais calma? Conseguiu perceber como é fácil, né? Como é possível destravar a escrita pensando parte a parte, etapa a etapa? Se sim, curte esse vídeo, coloca o seu comentário, escreve aqui para mim qual foi a estratégia que você mais gostou, que você vai colocar em prática aí. E claro, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que também está com medo e que está travando na hora de escrever a redação. E espero você no próximo vídeo. Tchau!